Fala galera, aqui é o professor Thaleson Reis e a nossa aula de Geografia de hoje é sobre globalização e meio ambiente. Essa aula ela vai estar dividida em duas partes e na primeira parte a gente vai falar principalmente sobre a questão do consumo e produção de lixo e na segunda parte a gente vai falar sobre o consumo de água e também sobre as mudanças climáticas. Com a globalização, nós entramos no século XXI com uma grande demanda de produção industrial e também automaticamente a gente vai precisar tirar muitos elementos da natureza, matéria-prima da natureza. E é também preciso destacar que essa retirada de material da natureza é de forma desenfreada e muitas vezes de forma ilegal. Então, isso consequentemente vai acarretar em problemas e desastres ambientais, como a escassez de alimento, escassez de água potável e também as mudanças climáticas. Então, vamos falar sobre o consumo e a produção de lixo. Historicamente, o ser humano sempre consumiu bastante recursos da natureza e também sempre gerou lixos. Só que com a chegada da globalização, esse consumo e produção de lixo se potencializou drasticamente. Após a Revolução Industrial, a sociedade passou a consumir muito e, consequentemente, passou a descartar muito aquilo que não é utilizado. O ciclo de consumo, com a globalização, tem aumentado consideravelmente. Como eu falei na aula passada, na aula sobre globalização, eu falei sobre o conceito de obsolescência programada, que é basicamente quando as empresas fabricam produtos tecnológicos com um prazo de validade menor, obrigando a pessoa a comprar em um curto prazo os mesmos produtos. Então, se a pessoa é obrigada a comprar esses produtos em um curto período de tempo, automaticamente, quando deixa de ser utilizado, aquilo vai se tornar lixo. Então, essa quantidade de lixos produzidos vai aumentar ainda mais e, com esse descarte inadequado, isso acaba se tornando um grande problema para a natureza. Atualmente, o volume de lixo produzido no mundo é de 1,3 bilhão de toneladas por ano. E é possível destacar principalmente países como Estados Unidos, Nova Zelândia e Noruega como principais produtores de lixo, cerca de 2,5 kg de lixo por pessoa a cada dia. Alguns autores vão defender a ideia de que o ser humano sempre gerou lixos na Terra, só que esses lixos eram 100% biodegradáveis, ou seja, a própria Terra vai eliminar esses materiais, não gerando impactos ambientais. Mas atualmente, com a chegada da globalização e com a Revolução Industrial, a gente utiliza muito produtos plásticos, por exemplo, que demoram 1000 anos para ser eliminados pela natureza, e isso vai gerar grandes impactos no meio ambiente. Cerca de 80% dos lixos que vão para os mares e oceanos, eles são produzidos na terra, que são despejados de formas irregulares, onde não tem saneamento básico, principalmente, e esses lixos vão acabar indo para o oceano. Também 20% desses outros lixos que existem nos oceanos, eles são propriamente do comércio marítimo. Cerca de 20 milhões de toneladas de lixo são jogadas no oceano por esse meio de transporte. Todo esse lixo jogado nos oceanos, que vão para os oceanos, eles também voltam em forma de malefícios para o próprio homem. Há uma pesquisa que já indica que há a presença de microplásticos no organismo dos seres humanos, que é basicamente consequência do consumo de peixes, mariscos ou crustáceos que ingeriram esse material no oceano. De acordo com a Organização das Nações Unidas, cerca de 800 espécies de animais marítimos, eles são afetados por esses lixos que são jogados no oceano, principalmente pela questão de se alimentarem desses lixos. Então, alguns autores vão dizer que há um efeito bumerangue, porque a partir do momento que o ser humano joga o lixo nos oceanos e depois consome os mariscos, os peixes, os crustáceos, aquilo que está nos oceanos, aquilo também vai voltar em forma de malefícios para eles, porque ele vai consumir produtos tóxicos que os peixes ingeriram. Além desses efeitos que eu falei que voltam para o ser humano, nós temos também a questão da extinção de espécies marítimas. Muitas espécies estão morrendo principalmente por ingerir plásticos ou lixos que são jogados nos oceanos, que a partir do momento que eles ingerem aquilo, eles acabam morrendo. Diante desse cenário em relação aos lixos, alguns países vêm tomando medidas de prevenção em relação ao consumo e produção de lixo. Segundo o Fórum Econômico Mundial, cerca de 170 países fizeram um acordo que buscam principalmente diminuir essa questão de produção de lixo até o ano de 2030. E um dos países que se destacam nessa questão de redução de lixo é o Quênia.
que é um país da África, que lá, desde o ano de 2017, eles proibiram o uso de sacolas plásticas e a partir de 2020 foi proibido também o uso de produtos plásticos como materiais não recicláveis ou produtos descartáveis, que são produzidos através do plástico. Então, turistas não podem usar esse tipo de produto lá, apenas produtos reutilizáveis. E agora nós vamos falar especificamente sobre a questão do lixo no Brasil. De acordo com a ONU Meio Ambiente, o Brasil produz cerca de 541 mil toneladas de lixo por dia, o que garante 40% de toda a produção de lixo na América Latina. Então, o Brasil é o líder de produção de resíduos sólidos na América Latina. No Brasil, somente em 2018, foram produzidas cerca de 79 milhões de toneladas de lixo aqui no país. E a previsão é de que até no ano de 2025, esse número chegue a 100 milhões de toneladas por ano. É preciso destacar também as políticas ambientais no Brasil que são fracas. Por exemplo, somente 1 em cada 12 brasileiros tem acesso à coleta regular de lixo. E também, somente 10% de todo esse lixo produzido no Brasil, ele é reciclável. E todos esses problemas gerados pelo lixo, eles vão trazer consequências principalmente em questões de doenças através de falta de saneamento básico. Como, por exemplo, nós tivemos fortes epidemias de Zika, chikungunya e dengue, que são doenças que afetam bastante o Brasil e são principalmente movidas pela questão de lixos irregulares ou de faltas de saneamento básico. Esse lixo descartado de forma irregular, ele vai causar problemas também em relação a desmatamento de matas ciliares de rios, a poluição de rios, poluição de áreas ambientais e principalmente também o lixo descartado de forma irregular, ele vai produzir uma substância chamada chorume, que vai atrair insetos, vai atrair roedores, que também causam doenças para os seres humanos. Então, esses números alarmantes que nós falamos aqui, eles vão ser resultados de uma falta de prevenção, falta de reciclagem e falta do reuso e também de discussões que não são feitas na sociedade em relação à produção e consumo de lixo. E isso vai gerar impactos diretamente na sociedade. Por exemplo, tem um estudo que foi feito em 2018, que ele vai revelar que 66% de todos os brasileiros, eles não sabem quase nada sobre coletas seletivas e também eles não sabem muito bem sobre a questão de produção e consumo de lixo. E diante de toda essa situação, é muito importante que haja por parte dos governos, por parte do poder público, políticas ambientais que visem principalmente a sensibilização da população em relação à produção e consumo de lixo no Brasil, visando principalmente essa questão de minimizar os impactos do lixo na sociedade. Então, galera, essa foi a nossa aula de hoje sobre globalização e meio ambiente. E se você gostou da aula, você pode também deixar seu comentário aqui também, deixar alguma dúvida. E também não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Até a próxima!